Vai botar? Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um programa Pedro Cotrim Convite pela 107.3 Rádio Caboclo FM, a top da região. E aqui do meu lado tem a minha parceira Débora Zanetti. Isso mesmo, boa noite, seu Pedro, boa noite, pessoal. Mais uma semana estamos aqui com o programa Pedro Cotrim Convida. E nesse mês, que é sobre a conscientização do autismo, nós trouxemos a Mayara Toffoli, que é fonoaudióloga, também especialista em autismo, e ela vai contar um pouquinho aí pra gente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Mayara, então Mayara Toffoli. Eu sou fonoaudióloga formada pela Unicamp, faço 10 anos de formada esse ano. Olha que legal. Desses 10 anos, 6 anos eu trabalho nessa área de autismo. Aí já fazem 2 anos que eu abri a clínica aqui em Artur Nogueira, especializada também nessa área, no tratamento das crianças com o autismo, TDAH, neurodivergentes em geral. Certo. E além de... É porque você disse que tem outros profissionais, né? Além de fonoaudiologia, o que mais tem lá no seu instituto? Tem psicopedagogia, psicologia ABA, tem neuropsicólogos, neuropediatra, pediatra, tem a musicoterapia, tem nutricionista. Olha só. Tem algum Instagram da clínica? Tem sim. Como que é? Vamos dar uma olhada É aqui. Instituto Toffoli, Instituto Toffoli. E onde que ele fica? ali na 24 de outubro, na frente do Shopping das Utilidades, aqui no centro. Ah, sim. Eu sei. Só pela utilidade, no centro. Do lado da Alquímico. do Alquímico. Ah, perfeito. Legal. Eu não sabia que tinha. Você pode sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. Faz um ano que a gente tá ali, vai Exatamente. fazer agora Não em sabia julho, que né? tinha, não sabia. É difícil encontrar alguém para falar sobre autismo. Uhum. Né? É muito difícil. Estávamos procurando e não achávamos ninguém. Aí quando eu vi a sua postagem, eu falei, é essa aqui então, que vontade. A Não. postagem da caminhada de Quando eu vi domingo. a postagem da caminhada, vai ser domingo às 8 horas, eu falei, é essa aqui que eu preciso pra falar sobre autismo. Não, é interessante porque, vamos dizer, agora tem algumas coisas, né, que você falou da ecoterapia, né? Isso. Também envolvendo o autismo. Eu não sei, agora vamos fazer uma pergunta bem leiga agora, né, seu Pedro? Eu não sei se não tinha tanto autismo antes ou se não tinha tanto diagnóstico, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, inclusive. É o que todo mundo pergunta, né? Nossa, agora do nada teve um boom de autismo. Será que estão diagnosticando só com autismo ou não tinha e apareceu? Ai, já veio até aquela coisa, ai, depois do Covid, será que deu boom do autismo? Mas, na verdade, é porque agora o diagnóstico de autismo que mudou tudo isso, né? Antigamente tinham muitas doenças que não eram diagnosticadas, ou vocês devem lembrar da época que, essa criança é louca, essa criança tem algum problema mental, aí até ia institucionalizada, Você podia né? falar um pouquinho mais perto? Isso. Desculpa. Imagina. Mas então, aí hoje em dia, depois dessa mudança, né, do DSM-5 que a gente fala, com a instauração do transtorno do espectro do autismo, o autismo não é só uma doença, né? É um espectro. Então, tem vários níveis, vários tipos, né? Que a gente fala. Então, várias doenças que antigamente não eram diagnosticadas, hoje a gente diagnostica como autismo. Então, por isso que aumentou tanto. A gente até estava comentando que tem muitos adultos que jamais foram diagnosticados, né? Que hoje em dia procuram saber se pode ser isso por conta de alguma dificuldade que eles viam na infância, ou tem adultos que têm filhos e o filho é diagnosticado, aí começa aquela Dúvida, aquela será que dúvida, tem nossa, também? será? Mas ele é tão parecido comigo quando eu era pequeno, ou um avô fala, mas eu também era assim. Então, alguma coisa que era tratado como normal, como só uma dificuldade da criança, a gente vê que é até genético, né? Vem de pai Sim, para com filho e certeza, tudo mais. genético. Sim, e eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre os tipos de autismo que tem, quais são as diferenças, quais são os níveis. Hoje a gente classifica em 3 níveis: nível 1 de suporte, 2 de suporte, 3 de suporte. O nível 1 de suporte é o mais leve que a gente fala, né? Então, são aquelas crianças que são até difíceis de diagnosticar, porque são crianças que têm, na maioria das vezes, uma dificuldade maior de fazer amizade, uma dificuldade maior de concentração, um TDAH
associado, então às vezes diagnostica só com o TDAH e o TEA acaba não diagnosticando, uma criança mais introspectiva, uma criança com mais dificuldade na escola, uma dificuldade escolar, algumas assim, a gente até costuma falar para facilitar a compreensão, mas algumas crianças que têm mais dificuldade assim de compreensão de piada, é bem assim, certinho, quadradinho, né? Aham. Aí o nível 2 já tem uma dificuldade maior, tem algumas dificuldades neurológicas mesmo. Às vezes a criança não fala, tem um atraso de fala, que é o que já fala que não é nível 1 de suporte mesmo, né? O atraso de fala, um atraso motor, um atraso neurológico, uma dificuldade comportamental mais grave. E o nível 3 de suporte, que aí é quando você precisa de real suporte para tudo. É uma criança que tem mais dificuldade comportamental, que não consegue permanecer em sala de aula, por exemplo. Uma criança que tem muita dificuldade de fala, não fala. Que são crianças que usam comunicação alternativa, praticamente todas. É mais assim, em questão da dificuldade comportamental, principalmente. Entendi. E como que é feito, né, essa análise, esse diagnóstico, e a partir de quanto tempo, né, tipo, sei lá, 2, 3 anos, que consegue diagnosticar realmente um autismo, né? Quem faz esse diagnóstico é só o neuropediatra, ou o próprio, alguns pediatras também estão habilitados a diagnosticar, eles têm que ter uma pós, né, e tudo mais, e o psiquiatra infantil também, e só esses 3 que podem diagnosticar. Mas aí como que funciona? Geralmente os pais notam essas diferenças, essas dificuldades, procuram o pediatra, né, que é quem mais acompanha a criança, o pediatra vai encaminhar ou para fono ou para psicóloga e vai fazer, geralmente quem vai fazer a primeira avaliação é a psicóloga. Ele vai fazer um teste neuropsicológico, uma avaliação neuropsicológica que a gente fala. Essa avaliação, a psicóloga vai sugerir alguns diagnósticos, pré-diagnósticos, né? E aí vai encaminhar para o neuro. Aí o neuro vai fazer o diagnóstico mesmo. Mas geralmente demora também, porque o neuro vai pedir outros exames de imagem, outros exames de sangue, para descartar qualquer outra neurodivergência, e vai pedir um acompanhamento, geralmente de 6 meses, com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. Depois desses 6 meses de avaliação, aí a gente faz um relatório, os pais levam para o neuro de novo, e aí o neuro fecha o diagnóstico. Entendi. Mas, assim, tem uma idade mínima para começar a fazer essa análise ou depende muito do caso? Depende muito do caso, depende muito da criança. Mas tem criança de menos de 1 ano que já consegue, Já tem sinais, né? ver os sinais e tudo. Mas demora um pouco mais para diagnosticar, né? Igual eu falei, até o nível 1 de suporte é mais difícil o diagnóstico. Demora mais tempo, precisa de uma análise mais, assim, rebuscada mesmo. Entendi. Porque demora muito para diagnosticar, né? Porque eu tenho uma neta, ela tem, bom, fala que tem TDAH, né? Mas é genético, acho que veio do pai, né? Mas até agora ainda não vai lá, demora para você diagnosticar isso aí. Então, isso você precisa de um suporte na escola, tá? Ela é muito inteligente, tá? Mas tem certas coisas que ela empaca, né? Ela fica lá, né? Não consegue ler direito, entendeu? Mas ela ouve as coisas e resolve tudo, né? Mas ela não consegue ler. Tá? Maior dificuldade na leitura. Na leitura, tem dificuldade na leitura, né? Consegue ler devagarzinho, mas tem dificuldade na leitura. E até agora a gente não conseguiu botar ela na escola, dar um suporte para ela. Que aí você sabe que tem uma lei, né? Que todo. Sim. Eu até ia falar agora. Então. O quê? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. E hoje você atua especialista em crianças autistas mesmo. Isso. Você já atendeu adultos, aí depois você focou para essa área. Isso. Ah, Na verdade, eu comecei focando em surdez. Eu fiz a pós em surdez primeiro, mas com o aumento exponencial do autismo, aí eu fiz a pós em autismo e comecei a atender em geral. Mas agora eu atendo neurodivergentes em geral, crianças neurodivergentes. Então, não só crianças autistas mesmo, mas crianças com TDAH, crianças disléxicas, crianças com Down, todas as neurodivergências em geral.
Entendi. Você pode, vamos supor assim, distinguir o que é cada um desse que você falou agora. Na verdade, a gente ficaria aqui 20 anos falando. Então, Mas eu vou isso falar aqui assim, o mais é básico. De uma forma mais sucinta, básico, isso. Isso aqui Porque a dislexia é uma dificuldade mais focal, né? Sim. Uma dificuldade escolar, de leitura e escrita. O Down é a trissomia, né, do 21. Então, tem várias outras coisas envolvidas no Down. O autismo é o que eu acabei de falar. E o TDAH se confunde muito, inclusive, com o autismo do nível 1 de suporte. Porque o TDAH tem dificuldade de atenção, alguns, mas alguns não. Alguns são só TDA, que é só de atenção e não tem hiperatividade. Então, tem alguns que têm hiperatividade junto. Depende muito do suporte, mas eles têm hiperfoco também, que a gente fala muito do autismo. Igual todo mundo, acho que a primeira coisa que fala de uma criança autista é aquela criança tem hiperfoco em carrinho, aquela criança tem hiperfoco em dinossauro, mas o TDAH também tem isso. São coisas São parecidas. coisas parecidas, são similares e que podem confundir o diagnóstico. Então, é muito difícil, então. Sim. Você tem TDAH ou autismo? Ou é autista? Para você diagnosticar realmente com autismo, você tem que ter pelo menos 8 características dentro do que a gente preconiza no DSM-5. Então, é aí que você pega. Então, às vezes o TDAH tem 5, tem 4 características em comum, mas para fechar como autista, então tem que fechar as 8 características. Entendeu? E aí, eu estava falando com você, vamos supor assim, a criança autista e ao mesmo tempo tem TDAH, tem que ter suporte na escola. Tem. A maior parte das crianças diagnosticadas com qualquer neurodivergência tem que ter suporte escolar. Porque, às vezes, a maioria, né, das escolas tem muitas crianças na sala, um professor só por sala. Então, essa criança precisa de um suporte maior. Sim. Querendo ou não, ela precisa de uma pessoa mais com atenção focada nela. Então, por isso que surgiu até a lei, que a escola é obrigada a ter um professor suporte para essa criança. Tendo o diagnóstico de qualquer neurodivergência, essa criança tem direito de ter um professor só para ela na sala. Hoje em dia é difícil. Difícil. É difícil. Tem que ter o professor especialista naquilo. Exatamente. Tem que ter ali, a escola tem que procurar. E tem outras neurodivergências. Esses dias eu escutei falar sobre uma que eu nunca tinha ouvido falar. Que é Todd? Todd, isso. Agora tá super em alta também. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí uma amiga minha falou que o filho dela foi diagnosticado com Todd. Seu Pedro já ouviu falar? Não, Todd não. É agressividade, não é? É transtorno opositor, desafiador, que a gente fala. Mas tem muitos autistas que têm esse transtorno concomitante, mas tem crianças que são só TOD também. É outro transtorno muito difícil de diagnosticar, porque confunde muito com birra, com uma criança que seja um pouco mais difícil de comportamento e tudo mais. Mas o TOD é bem específico. São crianças bem, assim, com uma dificuldade bem grande mesmo de relacionamento, sabe? O TOD, se você estudar um pouco mais a fundo, você nota a diferença da criança que faz birra, que tem uma dificuldade comportamental, e da criança TOD. Porque elas chegam até ao ponto de, por exemplo, elas querem água. Aí você pergunta, você quer água? Ela, não. Aí você fala, mas você quer água? Não. Aí ela, quero. É difícil para ela aceitar, entendeu? Dizer o sim, ser positiva. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é o não. A primeira coisa é negar. A primeira coisa é ser opositora a qualquer ordem, qualquer pergunta. Entendeu? Então, mesmo que ela esteja querendo água, ela vai falar que não. Não, É difícil. Engraçado. E assim, eu comecei a pensar em algumas coisas. Isso tanto para crianças quanto para idosos. Que muita coisa, eu acho que até hoje foi levada como ruindade, como birra. Ruindade. Aquela criança que joga no chão. Porque, birra lá. Porque o que acontece? Por parte da família da minha mãe, a minha bisavó sempre foi... Eu conheci ela pouco, porque ela morreu, eu era bem criança. Mas falavam que ela era muito brava, que ela era muito ruim. Sabe, assim, um gênio difícil. Só que, depois disso, veio a minha avó, os irmãos da minha avó, que grande parte deles tem Alzheimer. Então, o que a gente pensa hoje? Que provavelmente ela tinha alguma coisa que não era ruindade, né? Que era algum tipo de transtorno. Neurológico. Um transtorno e como é que ia diagnosticar isso hoje em dia?
Não, antigamente não tinha. Não tinha nada. E quando que começou, assim, vamos dizer, não sei se faz tempo isso, a ter os diagnósticos de autismo mesmo? Na verdade, assim, o autismo em si começou a ser diagnosticado já faz muito tempo, já faz bem mais de 10 anos. Mas o DSM-5, que aí mudou para transtorno do espectro autista, aí faz menos tempo, foi depois da pandemia mesmo. Ah, entendi. Mas foi um estudo maior para poder transformar o que a gente via de autismo em transtorno em espectro mesmo. Porque não era uma doença. A gente via que não tinha como diagnosticar uma criança da mesma forma que outra, entendeu? Então você tinha que ter essa diferença. Uhum, que era Eles casos tinham- particulares, né? Sim, exatamente. É autismo, mas são crianças muito diferentes entre si. Então, às vezes, a gente ficava assim, nossa, mas será que essa criança é o mesmo tipo de transtorno, né? E realmente era. Só o nível de suporte que é diferente. Certo. E aí, por exemplo, para uma mãe, para um pai que vê que tem características diferentes, o que ele deve fazer, né? Primeiro de tudo, procurar o pediatra mesmo. Procurar o pediatra, falar sobre isso. E se o pediatra não fala nada, alguma coisa assim, procurar o psicólogo. O psicólogo é o primeiro terapeuta que a gente fala que tem que ser procurado, porque aí ele pode fazer essa avaliação neuropsicológica. Nem todo psicólogo faz, os neuropsicólogos que fazem, que estão aptos a fazer, mas o psicólogo vai saber encaminhar quando Pra for pessoa, necessário. certo. Isso. Certo. E, por exemplo, vamos supor assim, para pessoa que não foi diagnosticada de criança, ser diagnosticada adulto é mais difícil? Ou, vamos dizer assim, não é mais difícil diagnosticar, mas a situação talvez tenha se complicado, né? Na verdade, vai ser até mais fácil de diagnóstico do que uma criança pequena, mas é o mesmo caminho. Na verdade, não vai mudar muito o caminho. É o psicólogo também que vai conseguir observar. Tanto é que tem muita gente agora que faz terapia, que vai procurar a terapia, e na terapia que começa a desmistificar alguns comportamentos, e aí o psicólogo manda para o neuro para entender se esse comportamento é só um comportamento que a gente fala que ele aprendeu, ou é um comportamento que tem uma base neurológica. Entendi, porque você fala que ele aprendeu por conta de convivência? Isso. Assim, tem alguns comportamentos que a gente aprende durante a vida que tem que ser feito, né? Tem aquilo da obediência. Então, tem alguns comportamentos que são ensinados durante a vida e tem alguns comportamentos que não, que são neurológicos mesmo. Então, por exemplo, não sentar desse jeito, não pegar o garfo com a mão dessa forma. Então, tem criança que já faz isso por conta do transtorno, ele não consegue pegar de outra forma. Mas tem criança que não, tem adulto, por exemplo, que os pais sempre ensinaram assim, então ele só consegue pegar assim porque ele foi ensinado. Aí você tem que Entender a diferença. É. Se é algo que é dele ou é algo que Exatamente. foi... Que veio de trás. Porque a gente falava muito do toque antigamente, né? Essa pessoa tem toque. Por quê? Porque ela gosta sempre das coisas assim. Aí você tem que entender se era o toque mesmo ou se tinha alguma coisa a mais que não era diagnosticado. Mas o toque também faz parte desse grupo todo aí, não? É um transtorno neurodivergente também. Mas é um transtorno que a gente já conhecia há mais tempo, né? Ele já é A mais gente conhecido, só- já. Tá tudo certinho aqui, tudo no seu devido lugar. Isso. Mas antes a gente também tem muitas crianças que eram diagnosticadas só com toque e que hoje em dia a gente vê que tinha mais coisa além daquilo. Vamos dizer, falava toque como um geral, né? Tipo, é toque. Todo mundo que tinha alguma Coisa é toque. Isso. Exato. Antigamente não tinha nada disso aí, não tinha. Porque Você chegar, não tinha é só estudo, toque, né? não tem coisa. A criança é burra, É. não aprende. Isso. Não aprende, é burra. Não, ele tinha aquela questão muito antigamente até dos mais velhos. Não, mas ele nasceu assim, Nasceu ele não assim. vai conseguir aprender. E até Exatamente, tirava da escola, tipo, não, esse aqui tem que fazer outra coisa porque ele não vai aprender. Exatamente. E não era, e na verdade era. Ele Sempre já tinha existiu. problema de autismo, entendeu? Sempre TDAH, não tem existiu, coisa, só não tinha o nome. A gente falava que nem a gente falou isso, né? Que falava que era birra, que Sim. era... Birra, tudo. Que era Isso ainda é muito frescura. difícil. Isso ainda é muito difícil, né? Para os mais velhos entenderem, por exemplo, as crianças autistas, quando começam com crise, você fala assim: não, isso não é birra, isso é crise. Então, a gente tem até, dentro da terapia, a gente até tem que mostrar isso para a família. Quando é birra e quando é crise. Porque
criança faz birra mesmo, Vai. até os autistas fazem birra. É normal. É normal, isso é toda criança. Mas a diferença entre crise e birra é muito grande. Então, assim, a hora que a criança perde o controle, não consegue voltar, não consegue parar aquilo que tá fazendo. Porque às vezes, assim, a gente não dá atenção pra birra. E a criança continua, ela perde o controle, você vê que não era uma birra, né? Ela entrou em crise mesmo, ela não tá conseguindo se organizar. Então, aí, essa é a diferença, sabe? Não Mas é muito difícil, é muito difícil. Muito difícil. Você tá de bico, o que você tem? Como é que vai? É muito difícil. Eu já vi, não sei se é crise, se é birra, mas de criança, tipo assim, de começar a chorar e desmaiar. Então. Aí já não é mais birra, porque a birra é quando a criança tá fazendo e tá prestando atenção no que ela tá fazendo. Sabe? A Ela criança tem tá controle ela do tem que controle tá nela mesma. acontecendo. Ela fala assim: não, peraí, agora acho que é melhor eu parar. Agora não vai adiantar mais. Isso é birra. Agora, quando perde esse controle aqui. Eu vi até um videozinho ontem no Instagram de uma criança que tava lá. Não sei se vocês já viram. Que o pai com a mãe falou assim: come mais. Ela falou: não, eu tô cheia, eu tô até passando mal. Aí o pai falou assim: e doce, você quer? Aí ela quer. quero. Exatamente. Ela tava quase chorando, entendeu? Mas daí ela acabou. É tipo aquelas cenas que todo mundo conversa, né? De mercado. Tá no supermercado com o pai não deu a boneca que tava naquele lugar, aí Nossa. se joga no chão, aí faz aquela graça. E isso é birra. Agora, quando a criança, por exemplo, você falou um não e a criança é autista mesmo, tem algum transtorno, ela não vai conseguir sair daquilo. Aquilo vai virar um ciclo que ela vai começar a se morder, vai começar a se bater, vai se machucar, vai pôr outros em risco e não vai conseguir voltar. Entendeu? Então, aquela criança que a hora que o pai fala assim, tá bom, fica aí. E sai andando com o carrinho, a criança, não, e volta com o carrinho, aí você vê, não. É birra. birra. Vamos dizer assim, acho que tem casos que são fáceis de identificar quando é birra e Isso. quando não é. E tem casos que não. São muito difíceis, porque às vezes a criança faz uma birra mais longa, ou a crise é uma crise mais Contida. Isso aí fica um pouco mais difícil. Mas assim, não é tão difícil. Quando você pega o jeito de identificação mesmo, você já consegue identificar no olhar da criança, na forma como a criança está se colocando. Então, a criança com birra tá te olhando. Ela tá te olhando de rabo de olho, ou ela tá te olhando de frente mesmo. A criança que tá em crise, ela perde o olhar, ela perde o controle de tudo. E aquela criança que come sem parar. Isso também é um transtorno. Isso é um transtorno. Sim. Por isso que tem a nutricionista na clínica também. Não, criança que come. Tem você os vai dois, né? voltando, Tem a exatamente. criança que não come nada, que a Nada, gente que fala é que tem seletividade alimentar, né? Que é muito difícil, e tá junto nesses transtornos também. E tem a criança que não tem controle da alimentação. Exatamente. Então, Não para para de ela, comer. ela não tem controle da saciedade, né? Sim. Então, o cérebro não manda esse comando. Porque o nosso cérebro sabe quando a gente tá saciado e manda esse comando e fala, olha, não preciso mais comer. Estou satisfeita. E essa criança não tem esse controle inibitório que a gente fala. Então, o cérebro não manda e ela fica comendo. Ela quer comer o dia inteiro, se deixar. Não para de comer. Não para, porque Você ela não tem botar essa... um prato, 2 pratos, ela vai comendo direto. É. Eu já vi criança assim. Mas isso é um transtorno também. Tem que ser trabalhado, tem até medicação. Porque senão a criança começa a passar mal também, né? Sim, Vai os dois comendo são. o que Não, não, não o para. que não vê o que vê pela frente ali. Quando para você botar, ela vai comendo. Ela não para de comer. Eu já vi um negócio desse. E como que os pais e as pessoas ao redor devem reagir quando a pessoa tiver uma crise? Porque, vamos dizer assim, se for uma birra, você tem que... Não, você tem que Pega o chinelo, Controlar e dar. Não, você... Pega o chinelo. Não, seu Pedro, birra, é sem chinelo. controlar, mas No se meu é, tempo era chinelo. Tá birrando. Pega assim. se é uma crise, as pessoas ao redor têm que agir de uma forma diferente, né? E isso é muito importante. Eu até falei esses dias na clínica que a gente tinha que fazer alguma coisa para a população em geral saber disso. Porque tem muita gente que olha, critica o pai, critica a mãe, aí fica falando da criança, fala, que criança birrenta. E quando é uma crise, tem os jeitos, as maneiras certas de conter a criança. Porque a gente até tem cursos para isso, de contenção mesmo de crise. Porque tem crises mais agressivas que nem a gente, como terapeuta, que não tem esse curso, a gente não consegue controlar. Então, tem algumas crianças que precisam de formas diferentes de contenção. Às vezes, segurando mesmo a criança, às vezes, abraçando mais forte. Se for uma criança que precisa desse toque profundo que a gente fala, aí ela se acalma mais fácil. Ou, às vezes, só segurando e não dando muita atenção para aquele momento. Só não deixando ela se machucar. Então, tipo, protegendo a cabeça, protegendo o corpo em si. Depende muito da criança.
Então, por isso que é importante a terapia. Cada criança vai precisar de um controle diferente. E esse tratamento, seja para autismo, para TDAH, para esses Esses transtornos esses mesmo. transtornos, eles vão diminuir as crises ou eles não Vão controlar esses momentos de crise, vão diminuir. vão diminuir e vão fazer com que a pessoa saiba também lidar, né? Isso, a família em si lidar com esses momentos e a própria criança se controlar, aprender a se controlar, se organizar sem ter esse momento de crise. A gente fala assim que até eles buscam alguma coisa para se controlar. Tem criança que gosta de balançar, tem criança que gosta de fazer assim, acho que vocês já devem ter visto. Ela tá usando isso para se controlar, para não entrar em crise, porque às vezes se ela não consegue, se alguém contém ela nesse momento, ela entra em crise. E ela, a criança vai, assim, às vezes inconscientemente buscando mecanismos. Exatamente. E aí, durante as terapias, a gente vai ensinando a criança a procurar o melhor para ela não entrar. Também usa medicação? Sim, a maioria. Tem que usar A medicação. grande maioria usa medicação, mas aí é só o neuro que vai prescrever a melhor medicação para aquele momento. Mas a medicação, ela é contínua ou é só pra quando tem Não, crise? Contínua. Contínuo. Vai, Não, for não vivo, existe tem medicação para tomar. crise, por exemplo. Isso é. É constante. E isso é muito importante, inclusive, a gente fala para os pais, porque tem muitos pais que ainda têm muito medo da medicação, né? Mas é muito importante não parar tratamento de medicação em hipótese nenhuma. Então tem que ter orientação médica para tudo, porque às vezes a criança tá indo super bem aí para falar, "Ai, mas ele vai ficar dependente da medicação para o resto da vida." Calma, o médico sabe o que vai fazer, porque se você tira, a criança entra num looping de desorganização muito grande. Aí a gente não consegue nem terapia para isso. Então, entra num efeito rebote, né? Exatamente. E acontece muito. Não pode tirar a medicação. Não. Não, é igual medicação pra outras coisas, né? Vamos dizer, pra ansiedade, pra depressão. Ansiedade, Não pode tirar do nada que... Você entra em crise. Sim, fica completamente fora da casinha. Bem isso. E sobre a sua clínica, eu queria que você repetisse, né, mais um pouquinho sobre o nome, sobre o endereço, telefone, o horário os dias e horários de atendimento. Telefone eu não sei de cor. Não tem problema. Se você quiser, a gente Mas vê aqui. Porque nós temos dois telefones, o da recepção e o da administração. Né? Entendi. Então, mas todos os telefones estão no portal. A gente tem um site também, que é institutotoffoli.com.br. E o Instagram, né? @Instituto Toffoli. A gente está na 24 de outubro, ali na frente do Shopping das Utilidades, aqui no centro da cidade de Arthur. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem a pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicólogo ABA, musicoterapia, nutricionista. Acho que é isso. É grande o negócio. Tem bastante. E dias e horários de atendimento? De segunda a sábado, das 8 às 6. Eu vi um número aqui, é esse? Será que eu achei o WhatsApp que tava no link? É isso mesmo. Esse é o da recepção. Esse é o da recepção, então, para É pessoas isso. que Pras quiserem pessoas entrar em que contato. quiserem entrar. E tem o WhatsApp, né? Então, Isso, telefone e também o WhatsApp. também o WhatsApp. Isso. 019 991 21 14 67. Repetindo. 19 991 21 14 67. E vamos para os reclames do Plim Plim agora, seu Pedro? Não, Falar um pouquinho dos nossos Vamos lá. patrocinadores, depois a gente volta para o bate-papo. Encontro de motos, é isso mesmo, dias 25, 26 e 27 de abril. Só 3 dias? Sexta, sábado e domingo, não é, seu Pedro? Domingo só. Aham. Antigamente começava na quinta. Mudou, Mudou. vamos ver aqui a programação. E a programação aí? Dia 25 de abril, Rock Village, Rádio Machine, Pop Mind. Sábado, dia 26 de abril, Super Hall, Sabate Cadabra, Sete Galo, Tina Turner, Tributo Brasil, Santíssima Trindade, Nando Fernandes, Rock Sauro. Dia 27 de abril, LP50 Rock and Roll, Paulo Mano, Raul Seixas Cover, Rock em Roça, a União Charlie Brown Jr.
Dedé, o que você acha desse povo aí? Muito bom. Aí, o Dedé fala que é bom, é bom. Sim, Dedé falou, tá falado, né? O Dedé falou, Seu tá Pedro, falado. é muito bom. Show de rock é muito gostoso, é um público legal. Eu acho que o senhor devia ir de jaqueta de couro preta, colocar um brinco na orelha. Eu acho que o senhor devia ir, seu Pedro. Eu vou, Dedé. Vou até Colocar umas vou correntes. pegar minha moto lá e vou vir de moto. É o seu Pedro era Você tá andando de motoqueiro. moto? Ele era Andar de moto, motoqueiro. não é? Quebrou Manda a mão. mais. Quebrou a mão? Como é que eu vou andar de moto? Ele conseguiu. Quebrou a mão. Mas tu vinha Ele de moto quebrou agora. as duas mãos juntos, jovem. Quebrou as duas mãos. Sério? Sério. É. No mesmo momento, no mesmo instante. Exatamente. Não sabia essa história faz tempo? É. Faz tempo, graças Foi um acidente no esporte. Foi um acidente de esporte. Ai, então Mas vamos lá. É. Então vamos falar dos nossos patrocinadores e Vamos dos falar dos nossos patrocinadores. sorteios. Vamos lá. Teremos o sorteio de uma lavagem de edredom da Laundromat. Lá um dromate, onde você leva as suas roupas, onde o Dedé leva as roupas dele e traz tudo bonitinho, passadinho. Limpinho, cheirosinho. Cheirosinho e dobradinha. É isso aí. Lá eles lavam roupas, calçados, edredons, Agora toalhas. Agora é época de edredom. Vamos levar seus edredom, vamos tirar os edredom É, dos aproveitar o armários. sorteio aí, porque Vamos tirar fica dos lá armários. É. dentro do guarda-roupa, pega poeira, a hora que você vai Exato. colocar, Agora, já era. Também teremos o sorteio de 10 esfirras da Marques Lanchonete Pizzaria. Pizzaria. 5 de carne, 5 de queijo. Lá é tudo de tu, né, seu Pedro? Tudo de tu. É quibe de tu. A esfirra lá é uma mini pizza. Tudo muito grande, recheado. Muito recheado, muito grande. É tudo um exagero. É salada, é batata frita, é tudo, né? Aquela pizza, como é que a gente gosta? Pizza churrasco. Churrasco. Meu povo, vamos comer lá aquela pizza de churrasco lá. É uma delícia, hein, seu É, Pedro? Nossa senhora. E também tem a esfirra de pepperoni, né, seu Pedro? É a minha especialidade. Sua especialidade. Também teremos o sorteio de 2 churros do Didio Churros. Dídio Churros, que logo a Latute Festa estará lá no Dídio Churros. E o Didio Churros vai pra onde? Vai ficar junto com o Latute Festa. Tudo junto e Fica misturado. Tudo junto e misturado. Vai ser um espaço só agora. Também teremos o sorteio de um almoço lá da Madalena Coffee, que fica em frente a Microlins, no fundo da O Interiores, né, seu Pedro? Exatamente, da minha amiga Gislaine. Isto mesmo. E teremos mais algum sorteio ou são só esses Só mesmo? esses mesmo por enquanto, hoje. Fechou então, seu Fechou. Pedro. Combinado? Combinado é. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com a Maiara, né? Seu Pedro, tem mais alguma dúvida? Eu, por enquanto, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que eu devo ter TDAH, devo ter tudo isso aí. No meu tempo, né, fazer a birra, não sei se era birra ou se era. Era curado na cinta. Antigamente curava na cinta. Não, é bom que agora tem... Não, eu falo o seguinte, né? Deu o boom do autismo e de outros... Mas foi espectros- depois da pandemia, né? Depois Que da foram os pandemia diagnósticos, né? Que apareceu aqui, a troca do apareceu bastante. DSM-5. Foi depois da pandemia. Aumentou os diagnósticos, né? Que aumentaram Não os tem casos, nada né? a ver com a pandemia em si, gente. Exatamente. Foi só o tempo, né? Foi só o Na tempo. contagem de tempo foi logo depois, mas não tem nada a ver com o Covid em si. Não teve nada a ver com o Covid. Não. Foi que aí é a partir daí que o pessoal começou mais a diagnosticar. Estudar e de trocar mudar o tipo de diagnóstico. Porque são espectros que nascem com a criança, né? Não é nada do que é Isso, desenvolvido. Exatamente, é isso. Exatamente isso. Por isso que não tem nada a ver com Covid Não tem e nem a com ver nada. nenhuma doença que você pega. Ai, eu peguei gripe e fiquei autista, não. Não tem nada É uma coisa porque- com outra. Não. Isso já é genético. Já nasce. Já nasce Alguns um não são genético. genéticos, mas nasce com a criança. Nem mas todos não são tem- genéticos. Nem todos são genéticos. Vamos supor, às vezes não tem nenhum caso na família, não mas tem a nada pessoa... a ver, mas a criança teve alguma. Mas tem alguma questão de... Não sei como que funciona. É de formação? Como que... Isso é muito difícil, porque não tem. Não Não é. tem diferença nenhuma nos cromossomos, por exemplo, de uma criança normal e uma criança neurodivergente. Tem uma diferença nas sinapses, por exemplo, no cérebro, tem uma diferença comportamental, tem esse tipo de diferença. Diferença hormonal, principalmente. Esse é o tipo de diferença que tem, mas não cromossômica, né? Não tem nada a ver com a formação da criança.
Não Malformação craniana, por exemplo, não causa o autismo em si. Mas tem algumas doenças, por exemplo, que a criança tem assim que nasce, que podem realmente causar. Por exemplo, a bilirrubinemia, que a gente fala, aquela Que é? criança que nasce amarelinha, que É. toma banho de sol, às vezes pode ter alguma coisa associada. Ah, pode Mas gerar não alguma coisa. porque gerou o autismo em si. É isso que eu falo. Umas coisas vão se ligando em cadeia, né? Então, aquela criança ficou muito tempo sem alguns hormônios, aquela criança teve pouco acesso a alguma outra coisa durante esse tempo e isso que causou. É complicado isso aí. Como é que vai? É Para difícil. descobrir isso aí não é fácil, não. É por isso que eu costumo falar muito no consultório que não tem por que a gente ficar procurando, mas por que ele é autista? Mas da onde veio esse autismo? Justificativa, né? Não vale a pena. O que vale a pena é o tratamento, para que aquela criança consiga progredir, melhorar o comportamento, melhorar tudo. Tanto é que a gente, não sei se todos os pais sabem, mas as crianças que são diagnosticadas nível 3 de suporte, elas podem baixar para nível 2 de suporte, assim como a nível 2 de suporte pode baixar para nível 1 de suporte. Com Tem tratamento. Tem muita criança que é nível 1 de suporte que com o tratamento acaba até zerando. Ah, os interessante. Então comportamentos. pode, assim, vamos Sim. dizer... Você não fica sem a doença, porque não é uma doença, é um transtorno. Mas com o tratamento adequado, aquela criança a gente vai limpando aqueles comportamentos, vai organizando a criança e ela tem uma vida normal. E esse tratamento, ele é longo ou depende... É longo. Na maior parte é longo, e a gente até fala que nem agora tá muito em alta terapia ABA, que fala, né? Nem é certo falar terapia ABA, porque a ABA é uma ciência. Não é um tipo de terapia. Mas todo mundo entende como um tipo de terapia, mas não é. É uma ciência, né? É uma forma de entender o que a gente precisa fazer com aquela criança. Então, a gente, depois, se todo mundo quiser procurar até, É procurar. porque o tratamento ideal para as crianças é ABA. É usar o ABA e tudo mais, que é um tratamento cansativo, a gente até fala. Porque são várias horas de terapia por semana. A gente ouve até, aquela criança tem 20 horas de terapia por semana com psicólogo, tem 30 horas ao todo, tem 50 horas ao todo com todas as terapias. A criança fica metade do dia na escola, metade do dia na clínica. Mas isso é importante, isso é realmente importante. Parece faz a diferença, mas faz muita diferença. Na hora que você vê a evolução daquela criança, é outra. Mas tem que ser feito da forma correta. Não adianta também falar que faz e não faz. Vai lá na clínica e fica brincando. Não é isso. É muito diferente disso, entendeu? Tem todo um contexto, tem que ter estudo, tem que ter base científica para isso mesmo. É bem diferente. Mas é muito importante. Sim, e tem os pais, né? As pessoas ao redor têm que se reorganizar para conseguir ajudar, né? A gente até fala, porque imagina, para trazer essa criança na terapia todos os dias, o tempo que essa criança fica em terapia, às vezes os pais, as mães ficam na clínica esperando a criança todos os dias. Então, tem que parar de trabalhar, tem que mudar o horário de trabalho, é bem complicado. Sim. É bem complicado isso aí. Até pensando nisso, a gente colocou uma massoterapeuta na clínica. Porque aí as mães que ficam muito tempo, elas podem fazer alguma coisa. Um relaxamento. Para elas também não ficar... Porque senão acaba gerando estresse, ansiedade. Você fica ali esperando o dia inteiro. De espera de consultório é uma tragédia, né? É uma tragédia. Porque aí, ou então começa um a falar de uma coisa, outro a falar de outra, aí fica aquele... A gente falou, nossa, é a pior coisa. E eu acho que acaba também gerando uma coisa que não deveria, mas eu tenho certeza que acontece, que é a comparação, né? Exatamente, o tempo inteiro, né? Tipo assim, meu filho conseguiu fazer... Não, meu filho ainda não conseguiu. Exatamente. Nossa, 30 horas por semana é muita coisa. É bastante. Mas não são todas que tem isso, né? Claro, vai dependendo muito da grade da criança. Sim. Do que o neuro... E isso quem faz é o neuro. O neuro monta a grade da criança. E isso é uma coisa que acontece, acho que com todos os pais, né? Assim, vamos dizer, de comparação. Meu filho já andou. O meu não. O meu tá falando. O meu não tá. E acaba... Esse de falar é pior ainda, né? Porque se a criança tem... Às vezes tem mãe que chega lá, a criança tem 2 anos. O meu filho não tá falando. Aí ele tem um atraso mesmo de fala. Aí chega outro... não, mas meu filho fala de tudo e tem 2 anos. Mas por que será que o meu de 2 anos não tá falando nada? Aí começa
Aí, às vezes a criança nem tem nada assim neurológico mesmo, é só um atraso de fala e já fica, ai meu Deus, meu filho é autista, porque ele não fala ainda, que não sei o quê. Aí eu costumo falar, gente, calma. Espera. Atraso de fala, vamos Atraso dizer, não de é, não fala é não diagnóstico de diagnóstico. nada. Não, Não é bem assim. atraso de fala tem 1 milhão de coisas que ele possa ter atrasado essa fala. É um dos daqueles 8 pontos para diagnosticar o autismo, não é? Mas é um dos. Então tem que ter mais um monte. São quantos pontos? 8. São 8. 8? Quais são? Para. Vamos lá. Não, pode colar, Mas é que eu fiquei curiosa. Eu sou curiosinha, né, seu Pedro? Ui. Você consegue procurar aí? O meu celular desligou. Mas é atraso de fala, Peraí. atraso motor, Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar Doutor Google. no tio Google aqui, que é um DSM-5. DSM-5? DSM-5. Só um minutinho. Porque às vezes o Dr. Google, Fala umas coisas Não, nada a não. ver. Exatamente. Ele não é bem assim. as 8 características Não é pra bem fechar assim, o é. autismo. Não, mas é meio complicado pesquisar as coisas no Google, né, seu Pedro? Porque às vezes aparecem umas coisas. Umas lá que não, E sobre não. isso, então, Então, parece até... Só um minutinho, meu celular não tá cabendo nada, eu estou baixando o Google agora. Essa é a questão. não. Ai, ai, mas é complicado, é igual dor de cabeça, tontura. Se você for pesquisar no Google, Sim. você acha de tudo. Até porque pode ser muita tudo. Pode coisa ser, mesmo. Pode ser, não pode ser, quem sabe. É igual eu estou com tontura, seu Pedro. Faz uma semana que eu estou com tontura. E aí fui na médica, pode ser tanta coisa. É a idade. É a idade. É simples assim. É a idade, né, seu É Pedro? a idade. Vamos lá, vamos Vamos esperar aqui. Tá indo, seu Pedro. Tá meio devagar, mas tá indo. Vamos pensando, seu Pedro, vai, que eu acho que é mais fácil. Entra aí no Google, seu Pedro. Eu já tenho o Google aí. Você consegue. DSM5. M5. Aí coloca 8 características. Sem conexão com a internet, o seu Pedro. Mas Uma não tem Google, outra não tem internet, aí, E seu a outra Pedro. não tem bateria. Como é que não tem conexão com a internet? Então, Ai, seu Pedro, cadê aqui? Sem conexão com a internet. Acho que é mais fácil o meu aqui. É mais fácil a gente conversar um pouco e voltar no meu, que ele vai baixar daqui a então vai pouco. baixar. Deixa eu Será ver que se a gente for no chat GPT aparece? Com certeza. Então vamos lá, que tá aqui já. Vamos ver um negócio aqui. DSM-5. 8 características. Wi-Fi. Eu vou falar, se estiver errado, você me corrige, tá? Vamos lá. Déficit de reciprocidade socioemocional. Déficit na comunicação não verbal. Dificuldade em desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Comportamento motores, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivos. Insistências em rotinas e padrões rígidos de comportamento, interesses altamente restritos e fixos, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, e os sintomas estão presentes desde o início do desenvolvimento da infância. Isso, por isso que eu falei que até tem criança com menos de 1 ano que já tem como diagnosticar. Se tiver todos essas 8 características, é muito mais fácil de diagnóstico. Então vamos lá, vamos voltar aqui só pra gente entender, porque eu vai falei... falando a falar. déficit de reciprocidade socioemocional. É aquilo da criança que não consegue responder ao que o adulto imagina que ele deva responder. Então, por exemplo, o adulto brigou, a criança não chora porque não entendeu que aquilo foi uma briga. O adulto fez uma piada, começou a dar risada, a criança fica estática porque não entendeu que era uma piada, entendeu? Então, não consegue ter essa troca social. Déficit na comunicação não verbal. A criança que não se comunica de nenhuma forma. Então, ela não tem comunicação nenhuma. Ela não aponta, ela não tenta mostrar o que ela quer. Dificuldade em desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Isso é dificuldade de relacionamento mesmo. Então, é aquela criança que não brinca com outras crianças, não participa da roda de conto na escola.
comportamentos motores, uso de objetos ou falas estereotipados ou repetitivos. A gente fala estereotipias motoras ou vocais. São aquelas crianças que fazem coisas com as mãos ou pega alguma É algum coisa tique, pra fazer, assim? como se fosse um tique. E eles mudam durante a vida. Então, às vezes, pode ser uma criança que usa as mãos, depois começa a usar o pezinho, ou depois começa a usar a língua, começa a usar o nariz, começa a fazer assim com a cabeça. Cada vez ele tá com uma estereotipia diferente. E isso é motora, né? A vocal, eles ficam... ou então eles começam... à toa, assim, sem ter um motivo. Insistências em rotinas e padrões rígidos de comportamento. Isso é o que a gente mais observa nos adultos, por exemplo, porque é o que os adultos mais têm e não sabiam que podia ser uma das características. É aquela criança que não aceita trocar o travesseiro de lugar, não aceita trocar a fronha de lugar, não aceita trocar o prato, tem que comer sempre naquele prato, ou tem que comer sempre com o copo verde, o copo não pode trocar de cor, tem que sentar sempre no mesmo lugar, tem que estar sempre com o mesmo tipo de roupa. São bem Interesses altamente restritos e fixos. é o hiperfoco que a gente fala, né? Então, é aquela criança que tem hiperfoco em carrinho, então ela sabe tudo de carrinho. Ou aquela criança que tem hiperfoco em dinossauro, sabe tudo de dinossauro. Eu até estava comentando com eles mais cedo. O meu filho, o meu segundo filho, e ele tem 4 aninhos e ele sabe tudo de avião. Tudo. Então, são coisas que você fala assim, não, como que ele sabe isso? Então, ele tem hiperfoco naquilo, ele quer aquilo, ele sabe tudo daquilo. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. São estímulos bem sensorial mesmo. Então, são crianças que ou têm dificuldade ou têm muita facilidade no toque. Ai, vai na praia e não consegue relar na areia, não chega perto de água, ou então precisa ficar na água o tempo inteiro. A moeba, por exemplo. Não consegue relar na moeba, não consegue relar na massinha, não consegue comer purê porque tem a consistência mais molinha, tem dificuldades mais sensoriais. Ou tem aquelas crianças que também têm exagero, então você pode apertar que ela não vai sentir, que se corta e não sentiu que se cortou. Aí é aquela hipossensível, né? E tem a hipersensível que não aguenta nem ficar suja, por exemplo. Ah, sujou a mão na hora de comer, tem que lavar na hora. Sim. Essa é hipersensível. Aí o 8 tá falando que os sintomas estão presentes desde o início da infância. Ou Tem tá que faltando ter- alguma coisa? Não, na verdade é porque tem que ter isso desde sempre. Você tem que observar isso Ah, desde entendi. sempre. É como se todos esses sintomas tivessem que estar presentes, não foi surgindo, ou teve algum porquê de surgir alguma coisa, tinha só 2 sintomas, depois surgiu outro. Se a pessoa pode ter, vamos supor, sei lá, 3 sintomas e não ser autista. Com certeza. Então, tipo, É exatamente isso. ela tem, mas ela Tem não algum é. transtorno, mas não é autista. Não é o autismo, entendeu? Não é o transtorno do espectro. Ela tem algumas características dessas, mas não tem todas. Por exemplo, essa da sensibilidade é muito comum. Tem muita gente que tem dificuldade sensorial. E ela precisa fazer uma terapia sensorial, mas não é porque ela tem essa dificuldade que ela é autista. Tem muita gente que tem audição muito sensível. Não quer dizer que é autista, ela só tem uma sensibilidade auditiva. É interessante isso. Não é por isso que, vamos dizer assim, tem muita gente que pega e acaba, igual o seu Pedro zoou, acaba falando, tal pessoa é autista, tal pessoa tem isso, por causa de alguma característica que Exatamente. não necessariamente é. Exatamente. Por isso Não que é por- de um profissional para realmente analisar tudo aquilo. Todas as características, exatamente. É bem complicado. Não é fácil não poder diagnosticar. Não. Mas é que hoje em dia todo mundo fala, né? Ah, viu uma criança mexendo a mãozinha, pulando, fazendo alguma coisa. Ah, é autista. Exato. Nem Agora procurou todo saber nem se tem sabe o tudo. que é, vai estar falando o que é. A pessoa acaba. Transtorno, ela pode ter um transtorno. Isso. Exatamente. Olha, vivendo e aprendendo, hein, seu Pedro? Seu Pedro sabia de tudo isso? Nossa, não sabia. Nem eu. E também dos outros transtornos, né? Igual eu falei do Todd lá, que eu. Nunca nem sabia que existia o Todd aí. E agora tá bem falado. Também. Que Mas coisa. porque também aumentou o diagnóstico de TOD. Porque antes era muita birra. Então agora a gente notou que Ele é algumas estressado. crianças, isso mudou bastante. Porque antes o que era considerado muita birra, a gente viu que, peraí, tem alguma coisa que não.
É a falta de Aí. controle, É. né? Agora é Todd. Que a birra, ela é calculada, né, seu Pedro? Então, É. agora seu Pedro, vamos ver... Quantos netos seu Pedro tem? Alguns, né, seu Pedro? Alguns, tem quase 7. 7 netos aí. Ó. Seu Pedro vai falar, Tá com é birra. É birra. Tá com Todd. Agora tá tudo com Todd. Não, seu Pedro, não pode falar isso, Pelo não. amor de Deus. Não, mas dá pra saber, né? Quando não é. Porque você vai olhar pra cara dele, tá morrendo de rir da sua cara, porque se ele tava fazendo birra, então assim, não é. Tava querendo chamar atenção e conseguiu. Exatamente. Não que se quer. Ai, eu quero. Aí daqui a pouco já tá dando... É engraçado que tá chorando, daqui a pouco chorando, já tá chorando, dando chorando. risada. Ah, Aí ele tá você andando olha pro assim, outro lado. Você vira as costas e acabou. É, queria a boneca, depois quer o carrinho, depois quer a bola, depois quer. Hoje É em dia, diferente. esse Mercado Livre aí é terrível. E aí, seu Pedro já comprou os ovos de Páscoa pra criançada? Aí, ovo de Páscoa vamos comprar onde? Lá na Chocobates. Eu não comi meu ovo de Páscoa ainda, seu Pedro. Não, guardei o menu. Mas eu comi os chocolatinhos que vieram juntos, eu comi. Você comeu? Eu comi. Vou comprar o chocolate. Chocolate bom é na Chocobate. Onde que é Chocobate? Aqui do lado, seu Pedro. Aqui do lado onde? De lado da onde? Do lado da Wizard. Aqui do lado, do lado da onde? Aqui do lado. Do lado da Wizard do aqui. do lado da ilha. Vai É lá que no na semana Chocobate. passada a gente trouxe o proprietário da Chocobates. E aí ele trouxe ovo de Páscoa e chocolate pra gente. Não, o chocolate dele é muito bom. E tem umas trufas muito boas. Vai qualquer hora ali na Chocobate, do lado da Wizard lá. Você vai gostar das trufas dele. Ah, mas eu gosto mesmo. Ela já conhece, então, seu Pedro. Não tem como não conhecer. Não tem, exatamente. Nossa, a É bom. trufa deles Muito é bom. excelente. É, preciso comprar ovo pra criançada, seu Não, tem que Pedro. comprar. Amanhã é dia. Amanhã? Amanhã é dia. Amanhã eu vou lá e compro. E na sexta-feira é feriado, né? É, eu já tava pensando em hoje, porque eu já tô do lado, né, seu Pedro? Vai lá já. Empresta seu cartão Black. Aí, seu Pedro, aí. Ah, tem um cartão Black, não. Não, vamos usar o cartão Black dela. Seu Pedro, vai passar lá na Chocobates. Do Chocolate. Agora faz a propaganda do seu restaurante. Ah, do meu restaurante, seu Pedro? Eu não tenho. Mas, seu Pedro, ele vai abrir sexta-feira agora, vai ter rodízio. Vai abrir sexta-feira, meu. Vai ter rodízio. Vai ter rodízio sexta-feira? Vai, vamos lá. Vamos lá. Vila Radassa abre de sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, geralmente são pratos à la carte, porções, risotos, parmegianas. E aos domingos tem rodízio de peixes. Mas na Semana Santa vai ter... Sexta-feira. Sexta-feira vai ter rodízio também. Sexta-feira e no domingo, que sempre tem. E sábado é normal. Sábado é normal. Sábado eu vou comprar isca de peixe. Sábado vai ter... Peraí. Vai ter alguma coisa de parmegiana lá. Não, eu já não quero. Quer peixe? Tem também, seu Pedro. Vou comer isca de peixe. Vai lá, seu Pedro. Vai mesmo, seu Pedro? Vou. Se o Pedro for, eu vou também. Então vamos tudo no sábado lá. Então, isso aí eu ponho na sua conta. Isso aí, seu Pedro. Coloca... Claro. Pendura lá na minha Vou conta. pendurar na sua conta lá. Aí você leva o cartão. Domingo eu fui embora, seu Pedro. Trabalhei um pouco e fui Então, embora. Fui embora. Tava morrendo domingo lá em pé. Ai, não tava aguentando. Aí Vai fui embora. embora. Aí fui Tá embora. morrendo em pé. Ô, Dedé, no pleno domingo, deixou o serviço e foi embora. Ué, tava passando mal. É a idade. Foi. Isso aí, seu Pedro. Seu Pedro, eu não posso comentar no programa que eu acho que é, porque todo mundo vai ficar sabendo. Entendeu? Ô, Dedé, Eu não posso vamos lá. comentar Quanto aqui. tempo de programa a gente tem até agora? Jovem, estamos com 54 minutos. 54. Eita, na hora de dar tchau já, seu Pedro. Tchau. Vamos. E quem vai despedir-se primeiro? A nossa convidada. É isso aí. Agora é sua hora de fazer a propaganda do seu negócio. Vamos lá. Se você tem autista, não tem autista, TDAH, né? Vai na Instituto Toffoli, Instituto Toffoli. Onde fica o Instituto Toffoli? na 24 de outubro, Na 24 de outubro. 922. Tem na lá, frente tem do shopping. Instagram, Facebook, Tem Instagram, tem Facebook, tem site. tem tudo. Tem WhatsApp, Tem telefone. WhatsApp, telefone, Tem tudo, seu tem Pedro. tudo lá. Queria agradecer pelo convite de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o autismo, porque é muito importante, realmente. Se todo mundo pudesse ter acesso a tudo isso, seria Sim, com certeza. Meu. imprescindível. Obrigada. Imagina. Nós que agradecemos aí por você ter vindo até aqui, por ter compartilhado tanta informação importante com a gente, com o pessoal que está nos acompanhando. Né, seu Pedro? É isso aí. Agora quem vai se despedir sou eu ou seu Pedro? É você. Ah, eu, então tá bom.
Então é isso, tchauzinho, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigado, Maiara. Muito obrigada, seu Pedro, Dedé, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes e todo mundo que participou aqui com a gente. Tchauzinho. Então vamos lá, boa noite a todos. Voltaremos na próxima semana com outra entrevista que só Deus sabe quem vem. Ainda não sabemos nada ainda, né? Aí vamos procurar. Isso aí, seu Pedro. Né? Então, boa noite a todos e até a próxima vez. Até. Tchau.